Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram e hoje com um convidado super especial, um amigo querido, professor da Universidade Fevale, professor Hernani Mughi. Ele é doutor em letras, com pós-doutorado em cultura e literatura, pesquisador e professor do curso de letras e programa de pós-graduação em processos e manifestações culturais, que eu também tive a honra de passar por esse programa aqui na Universidade Fevale, também do curso de letras da Faculdade do Instituto de Ivoti, e é líder do projeto de pesquisa e imigração alemã no Brasil, representação histórica e ficcional, estudos ecocríticos e as cenas literárias do passado, análise de textos literários, cartas, diários, memórias e relatos de viagens dos imigrantes germânicos, alemães e de seus descendentes na região sul do Brasil, e literaturas brasileiras e alemã e a ampliação da consciência ambiental. Proposta de leitura para o ensino básico. Isso é só uma fagulha do que o professor tem aí para nos oferecer em termos de conteúdo. Então seja muito bem-vindo, professor, ao programa As Pessoas Inspiram. Muito obrigado, Eliane. Inicialmente, boa tarde, E agradecer o convite para vir aqui. É um prazer te rever e conversar contigo. Sensacional. E da mesma forma, é um prazer aí estarmos juntos mais uma vez, E aí, professor, para quem não lhe conhece, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. O senhor tem, assim, uma vasta trajetória. Queria que as pessoas conhecessem um pouquinho mais do senhor. Sim, eu fui professor de ensino básico, ensino fundamental, durante 26 anos, no município de Dois Irmãos, na rede pública. E durante esse tempo eu cursei mestrado, doutorado, O mestrado eu fiz na PUC, em teoria literária, o doutorado na URGS, em literatura brasileira, portuguesa e luso-africana, na época. E desde então eu tenho me dedicado ao ensino superior. Que maravilha. E, professora, assim, a gente está num momento hoje, que a tecnologia ela está muito forte em todas as áreas, A gente vê, assim, às vezes uma certa dificuldade das pessoas se interessarem, pela questão da literatura. O que lhe fez procurar essa área? Qual é a conexão disso com o senhor, assim? A minha paixão pela literatura, na verdade, começou ainda na época, o segundo grau, que eu estudei na época era a Escola Evangélica Ivoti, hoje é Instituto Ivoti, e eu conheci a biblioteca ampla lá, etc., e vivi no internato, como aluno interno, porque eu sou do interior de Estrela. Na verdade, eu nasci em Rocassales, mas eu vivi na divisa entre os municípios de Estrela e Garibaldi, então era longe na época para estudar, enfim, eu vim para Ivoti, e aí nós tínhamos um grupo de leitura lá, nós alunos, e líamos bastante, e aí começou a minha paixão, enfim. À época eu escrevia já alguns poemas assim para publicar no Arauto, que era o jornal do Grêmio Estudantil. Depois continuou na Fevale, aí na Fevale eu tive um contato ainda maior. E depois, no mestrado, eu fui orientado pelo professor Luiz Antônio de Assis Brasil, que é o escritor, maravilha. E fiz a oficina também, de escrita literária, que ele tem na PUC há muitos anos, há décadas. E a paixão foi sempre aumentando, E por isso também me aventurei aí com alguns contos. Maravilha. E o senhor percebe isso, trazendo isso para dentro da sala de aula, O senhor dá hoje aulas para dentro da universidade, com a graduação, com pós-graduação. Como é que como é que o senhor sente isso? E consegue inspirar aos alunos, para que eles também se sensibilizem, e vejam a importância disso para as suas vidas? Sim, eu acho que a mediação é importante, para cativar o aluno, que você só gosta daquilo que você conhece. E muitas vezes, se a pessoa não tem muito acesso à literatura, ou talvez tenha dificuldades, inclusive, de perceber o que está ali como matéria, como conteúdo, como narrativa, e o que isso tem a ver com
com a nossa vida, né, com a percepção de mundo, Claro. Talvez seja um pouco mais problemático, né? E aí eu acho que entram esses mediadores de leitura, que são professores, enfim, e os demais profissionais que trabalham com a leitura, né? Seja em bibliotecas, seja em outros espaços, né? Que tem muitos espaços que fazem isso. Mas eu acho que se lê bastante ainda, né? Não tenho essa impressão de que há um afastamento da leitura. O que talvez possa haver é um afastamento da leitura dos textos impressos, né? Hoje se lê muito, mas se lê em outros suportes. Outras ferramentas, Outras né? Plataformas. ferramentas, exatamente. Talvez o que se possa perguntar, bom, o que se lê? Né? Então as pessoas leem, mas a grande pergunta é o que é lido, né? E de que forma isso que se lê contribui para a formação né, leitora do sujeito, etc. E eu acho que tem um protagonismo, né, professor, dos próprios professores, assim, de tomar isso como uma causa, né? Se eu sou professora de literatura, ou professor de literatura, né, o que eu posso fazer de diferente para conectar essa nova geração que está vindo também, né? Que são, não que eles são avessos à leitura, como o senhor falou, realmente eu concordo, mas tem um jeito diferente de trazer isso, né? Tem. Eu acho que a própria paixão do professor, né? Eu acho que quando ele mostra que é apaixonado pela literatura e traz isso com entusiasmo, eu acho que isso dá um resultado muito positivo. Pelo menos é a minha experiência como professor aí há quase 40 anos. Sim, sim. E na universidade o senhor tem feito assim alguns projetos, né, para auxiliar, enfim, nessa que eu acho que assim, a literatura ela tem essa missão de fazer nos despertar e nos conectar com o social, com o mundo que a gente está vivendo, né? Porque quando se escreve um livro, a gente também quer trazer um pouco da realidade que a gente está vivendo e qual é a nossa percepção. Está muito ali essa questão do autor mesmo, né? A percepção do autor com relação a um determinado assunto. Como é que o senhor tem alguma oficina hoje assim que o senhor incentive a escrita mesmo, para que eles sejam os protagonistas também de algum projeto? Eu já trabalhei com oficinas, né, abertas ao público, mas agora, em função das minhas atividades profissionais, não tenho mais feito. Mas eu sempre dou espaço nas minhas disciplinas, né? Inclusive eu dou uma disciplina lá, ministro uma disciplina que é de narrativa, e a gente produz, né, contos, narrativas curtas, né, com os nossos alunos. E eu acho isso muito positivo também, porque o professor muitas vezes exige do aluno aquilo que ele mesmo não experimentou. Então é importante, né, levar esses acadêmicos, principalmente das licenciaturas, a produzir uma narrativa, porque depois eles vão saber as dificuldades que tem né, o seu estudante lá para escrever. E aí tem algumas técnicas assim, né, tem algumas estratégias para a gente conseguir motivá-los para a produção, né, para que depois o professor não chegue na sala de aula e diga, bom, hoje nós vamos escrever uma narrativa, né? E aí, bom, de onde tira, enfim, a história. Então, esse exercício eu faço com frequência nos espaços em que eu atuo. Maravilha. E a gente está vivendo e viu esse ano, né, professor, muito a questão da imigração alemã, né, 200 anos da imigração alemã aqui no Brasil, enfim, né. E isso, o senhor, falando um pouquinho sobre os seus livros, tem livros também que o senhor ajudou a trazer essa pauta, né. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. A gente, quando a gente começou a se preocupar como instituição, enfim, como professores do ensino superior, de como elaborar ações, né, para o bicentenário, isso faz uns 5 anos que a gente começou a pensar isso. A minha primeira pergunta foi, bom, como eu, da área da literatura, consigo contribuir, né, com algo a respeito da temática, enfim, porque eu acho importante, né, porque
os imigrantes alemães, né, que a gente chama de alemães, na verdade, são imigrantes falantes de língua alemã, que na época que vieram os primeiros não era a Alemanha, né? A Alemanha, ela, como país, surgiu depois. Mas eram povos originários de várias cidades-estado, né, de vários principados, enfim, daquela região, que muitas vezes falavam um alemão, um dialeto diferente, né, uns dos outros, né. Se a gente for pensar aqui, westfalianos, o pessoal do Hunsrück, né, são dialetos muito diferentes um do outro. E, bom, aí a primeira ideia, bom, vamos tentar montar aí uma parceria, né? E aí eu tive o prazer, nesse período, de contar com o Gerson Neumann, que é professor da URGS, né? Com o Miqueias, que é professor em Princeton, e começamos aí a pensar em algumas coisas. Com o Miqueias, eu tenho um dossiê na revista Praxis, lá da Fevale, da Universidade de Fevale, e depois organizamos, na verdade, 2 livros. Nossa, né? eu trouxe vários aqui para mostrar. Que bacana. Esse aqui é Migrações Alemãs para o Brasil, História e Literatura, que faz um diálogo aí entre história e literatura, que é o que eu trabalho, né? Sim. Porque eu sempre penso o texto literário a partir do seu contexto de concepção, enfim. Esse foi publicado quando? Esse foi em 2022, né? Ele conta com importantes com textos, né, de importantes pesquisadores, importantes professores de literatura, enfim. Então essa foi a segunda produção, e o terceiro, que saiu esse ano, foca só na literatura. Então a ideia minha e do Gerson era de trazer análises de textos, né, que trouxessem falantes de língua alemã, textos ficcionais, e surgiu esse aqui, Literatura Brasileira, Imigrações de Língua Alemã para o Brasil, enfoques diversos, exatamente por causa desses diversos enfoques, a partir dos estudos de cada pesquisador que participou da obra. Sim, sim. E qual é o maior desafio, assim, para quem quer hoje se aventurar nessa criação, né, de um livro? O que você sentiu, assim, tendo tantos livros já publicados, né? O que é mais difícil? Olha, bom, aí a gente tem que diferenciar uma coisa da outra. Eu acho que contos eu não escrevo desde o Pretérito Revisitado, que foi publicado em 2017. Né? Por total falta de tempo, assim, para me concentrar, né, para escrever ficção, enfim. Então esse é um desafio, né, que a gente tem, porque para criar ficção tu tem que ter, né, todo um envolvimento com a tua produção, enfim, a possibilidade de ter uma certa regularidade na escrita. Mas também eu nunca me assumi como escritor, né? Na verdade, eu sempre digo assim, eu lancei esses contos mais assim como experiência de criação. O que me motivou aí foi o desafio de pensar um conto que é uma narrativa curta, objetiva, né, em que nada pode sobrar, mas também nada pode ser demais. Isso é importante quando a gente pensa em conto, porque qualquer informação a mais ali pode estragar, né, o texto. Em relação aos demais, né, as demais organizações de livro aqui, eu vejo assim que há eu diria assim, há uma necessidade de ter bem claro que a pesquisa ela é um exercício coletivo. Né? E aí a gente estabelece uma rede de relações, né, em que uns ajudam os outros, enfim. De cooperação mesmo, de né? Cooperação. Acho que, né, isso também, né, isso facilita a divulgação, então, Claro. né. Então eu vejo assim que tenho publicado vários livros em parceria, né, com colegas e amigos, enfim. Então isso é mais tranquilo assim. Talvez, né, o grande desafio seja o pós, né, que é a própria divulgação, enfim, e a venda do
Do livro, né? Dos E livros. quais foram os de conto que o senhor comentou, que o senhor já fez? Esse Quiser aqui, trazer para o pessoal esse aqui também é um conhecer? produto, esse aqui é Instantes. Tá? Instantes. Esse é ele resulta do exercício que eu fiz na oficina, na PUC lá, ele foi publicado em 2000, e ele é ambientado em colônias, né, de língua alemã, colônia de alemães, e por isso recebeu uma capa nova, uma roupa Bem nova moderno, aqui. bonito, bem bacana. Isso, uma capa da Tatiane. E ele recebeu uma nova edição agora em 2023, se não me engano. 23, isso em função, né, do bicentenário também. A Aurélia já era do Luiz Antônio, né? E a apresentação agora, falando dessa relação com o bicentenário, com os alemães, foi feita pela professora Juraci, que tu também conheces, Que bacana. Juraci Sim, Saraiva. com certeza. Grandes nomes aí, né? Isso. E enfim, né? E as perspectivas agora para o futuro, professor, assim, onde o senhor se vê mais inserido daqui para frente? Eu tenho um projeto agora, inclusive, né, tu leste antes o projeto, o título ficou longo, né, para contemplar tudo, mas após, né, essas últimas questões ambientais que a gente viveu aí, eu tenho me preocupado muito com isso. E aí surgiu, né, essa ideia de pesquisar, bom, como é que se deu a relação do ser humano com a natureza ao largo desses últimos 200 anos. Né? Então, o que eu tenho posto como desafio para os próximos 3 anos, né, que é o tempo aí do projeto, né, possivelmente vai ter que ser renovado, porque não se consegue fazer tanto em 3 anos. A ideia é da gente ver isso, bom, como é que a literatura traz isso, né, dessa relação ou da inserção, né, ou enfim, do ser humano dentro do contexto natural. Né? E aí eu tenho começado já com alguns textos, algumas apresentações em congresso. A gente tem visto assim, que aí puxando de novo para o bicentenário, né? Os alemães chegaram aqui sem ter a mínima ideia do que era uma selva. Sim. Né? Eles chamavam de Urwald, né? Que é exatamente essa floresta virgem, essa selva. Bom, o que vão fazer agora? Né? Então, e ao longo, né, desse período todo, e eu tenho chegado até o Charles Kiefer aqui, que, né, produziu várias obras nos anos 80, importantes, né? Depois continuou produzindo, mas o meu foco é nos anos 80, que teve essa guinada no interior aqui, quando entrou a monocultura, a partir do plantio da soja, em que muitos pequenos agricultores perderam suas terras ou não tiveram mais como se sustentar no interior e vieram para essa região aqui. Na qual tinha empregos assim nas fábricas, né, do calçado, em tudo que é lugar, né? Então esses são 2 momentos importantes para a gente pesquisar como se deu esse primeiro embate, né, do imigrante com a floresta virgem aqui, como a literatura representou isso. Obviamente que a gente tem relatos históricos, né? Historiografia se preocupou já com isso, né? Enfim, a história ambiental, mas o meu desafio é ver como isso está representado e figurado na literatura. Que interessante, né? Isso. E depois, lá nos anos 80, que quando surgiu, né, quando o plantio da soja se expandiu, o que ainda havia de pequenas matas, né, também foi destruído para dar espaço à soja. Então, esse é o meu próximo... o desafio dos próximos anos, associado com um outro projeto que é de pensar, bom, como é que a gente leva isso para os alunos? Então, a ideia é da gente associar 2 projetos, um que trate especificamente da pesquisa e outro, bom, que obras, né, a gente pode levar para os alunos lerem, né, que
estratégias de leitura a gente pode oferecer a eles para que eles tenham uma consciência ambiental maior, né? Não é no sentido de usar a obra literária como um instrumento pedagógico, mas é de pensar atividades que possam levá-los a refletir sobre a condição do ser humano no contexto da natureza, enfim, na relação com a natureza. Que maravilha, né? Eu acho tão maravilhoso essa questão da arte, né? Acho que a literatura é uma arte presente, né? Que poderia estar bem mais presente na vida das pessoas, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo, de uma certa forma, fazer com que as pessoas se conectem com ela, né? E consigam, de certa forma, perceber o seu valor, né? Eu acho que tantos autores que o senhor já deve ter estudado, né? Todos eles, acho que tinham essa intenção, esse propósito, né? Eu queria entender, claro, o senhor tem esses projetos todos, né? Mas o propósito do Hernani, professor Hernani, no mundo, né? É seguir por esse caminho? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que como Hernani, né? O meu desafio é continuar firme e forte para poder contribuir minimamente, né? Com essas reflexões. Eu me sinto satisfeito com isso, me sinto realizado com o trabalho, né? Eu sou uma pessoa feliz, extremamente feliz, né? Por estar tendo esse tempo para fazer esses estudos, porque aquilo que eu gostaria de deixar para as gerações futuras né? É o que está registrado aqui. Um legado. É um legado. Que maravilha, que maravilha. E professor, pensando hoje assim no contexto Brasil, exterior, enfim, né? O senhor vê que a literatura, como é que está esse contexto assim de desenvolvimento, de perspectivas, né, de próprios estudos com relação a essa questão do bicentenário aqui no Brasil, ou dos estudos desses imigrantes em outros países? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que o senhor vê as pesquisas? Eu acho que essas datas, na verdade, assim, a gente deveria manter sempre a pauta, né? Mas essas datas são importantes, que elas são um momento em que a gente quer olhar para a sua história para se entender melhor, né? Pensar como se deram os processos, porque a gente só se entende no mundo a partir, né, de um olhar retrospectivo, de um olhar daquilo que, né, aconteceu antes de nós e durante nossa vida, enfim. Então, acho que sim, acho que, né, eu acho que há dois movimentos bem positivos, assim, pelo menos eu estou falando aqui, né, da minha área, né, que é essa possibilidade de expansão dos estudos, né, das pesquisas em relação aos temas que interessam, né, que são urgentes. Claro que eu estou falando aqui, né, ainda de algo assim que deveria ser muito maior, né? Então, esse é o desafio, da gente ampliar isso cada vez mais e de ter condições para isso, porque para ser pesquisador também tem, né, tem que ter uma certa estrutura que nos envolve. E outra coisa que eu acho fundamental é que nos últimos anos, pelo menos aqui em termos de Brasil, aquelas vozes que sempre foram silenciadas, elas começaram aos poucos a ter o seu espaço, que também ainda está numa fase bastante inicial, mas eu acho que a gente consegue avançar nisso, tendo essa consciência, né, de que a literatura é importante, de que a expressão cultural é importante, né? Eu não estou falando aqui só de literatura, mas dessas vozes terem o seu espaço. Sensacional. Professora, a gente já está finalizando aqui o programa. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, né, com relação à literatura, né, a importância da literatura para a pessoa, né, para o desenvolvimento desse ser humano que a gente e dessa sociedade que a gente quer construir a partir disso. Eu acho que assim, o que eu posso dizer é que a literatura nos ajuda enfim, a nos ver dentro do mundo, né? Então ele, claro que associa duas coisas. O primeiro é deleite, né? Que a gente, né? Que é um prazer. A leitura é um prazer para quem está mergulhado mesmo na leitura. Mas segundo, ele traz, né, algo muito importante para nós, porque no momento que eu pego um livro, né,
tem dois movimentos que se faz. O primeiro, bom, você chega a um determinado espaço aqui, né, levanta a cabeça e pensa. Né? E ao mesmo tempo a gente já está num outro plano quando lê. Né? E quando nós retornamos ao nosso cotidiano, à nossa vida, né, nós voltamos enriquecidos pela leitura, porque né, a literatura está ancorada na vida. E muitas vezes nós estando inseridos na vida, né, naquele contexto a gente não consegue ver. A literatura nos coloca num lugar adequado para que a gente possa se enxergar dentro do contexto. Acho que esse é o... Né, isso é muito legal, assim. Né, às vezes a gente vive... Por isso tem essa identificação, né, você deve ter também... alguns livros que atraem mais, né, que dizem muito para a gente. É isso, aquilo nós já temos um certo conhecimento daquilo, mas a literatura deixa isso muito mais claro, porque ela nos coloca com o olhar de fora. Que bacana. Né? Isso é importante a gente sempre ter em mente. Perfeito. E se quem quiser contatar o senhor, como é que faz? O senhor tem, de repente, quer deixar o Instagram aqui para o pessoal... localizar, ou enfim? Sim, tem Instagram, Facebook, é só Hernani Mug lá que tá tudo tranquilo. Pode me acessar lá, será um prazer. Que bom, foi um prazer recebê-lo aqui, né, e conhecer um pouco mais, né, o professor Hernani foi meu professor também na Universidade Fevale, né, com muito amor. Isso. Eu tenho lembranças muito boas, né, daquele período, né, ótimo, né? Mestrado e doutorado, acho que as duas, né? Isso. Mas, enfim, né, seguimos aqui a vida, né, levando sempre essa importância da arte, da literatura, né, para outras pessoas, que a gente consiga fazer aí fazer com que outras pessoas também se interessem por isso, né, e esteja com a mente aberta, esteja com o coração aberto, né, e procure um livro, verifique o que mais lhe conecta, né, e comece a ler mais. Então, agradeço, professor, agradeço as pessoas também que estão nos ouvindo, e até o próximo programa, As Pessoas Inspiram.